Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje nós vamos fazer as nossas páginas 26 e 27 do livro de História, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre religiões. Bora lá acompanhar? Religiões. Os primeiros grupos humanos acreditavam que eventos como nascimentos, mortes e fenômenos climáticos eram controlados por forças sobrenaturais. As forças da natureza eram consideradas divindades e havia ritos e cultos a elas. Com o início da domesticação dos animais e da agricultura, surgiram cultos à fertilidade do solo. Então, desde o início, eles acreditam, né? O ser humano buscou baseadamente num Deus, né? Motivando tudo que eles faziam, os nascimentos, tudo isso. Religiões politeístas na Antiguidade, Mesopotâmia, Egito e Grécia. Mesopotâmicos, egípcios e gregos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Então, os mesopotâmios, os egípcios, os gregos, eles não acreditavam em um único Deus. Eles acreditavam em vários, cada um para a sua área. Então, um para a agricultura, um para a chuva, um para a fertilidade, um para a guerra. Então, eles tinham vários deuses. Esses povos construíram grandes templos localizados em posições de destaque nas cidades, onde ocorriam as cerimônias religiosas. Os deuses egípcios tinham formas humanas e de animais. Esse povo acreditava na vida após a morte e, por isso, os ritos funerários eram muito importantes. Os egípcios eles tinham uma crença de que após a morte eles iriam viver também, né? Por isso que eles eram mumificados, os órgãos eram guardados em caixinhas, junto com... tiravam os órgãos de dentro deles para eles serem mumificados e durarem mais tempo, né? E aí esses órgãos eles eram colocados dentro de vasilhas e essas vasilhas eram enterradas junto com o morto, né? Os deuses gregos tinham características e comportamento semelhantes aos humanos, como a qualidade e defeitos. Então, os deuses gregos eles não eram animais e seres humanos como no Egito. Eles tinham características mais humanas. A diferença era que as divindades eram imortais, muito poderosas e estavam ligadas a um aspecto da natureza ou da vida humana. Ou seja, tinha a deusa da natureza, tinha a deusa das florestas e também tinha o deus da guerra. Eles tinham esses deuses que eram para caracterizar cada parte, né? Cada tipo de situação que acontecia. Religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. As religiões monoteístas são aquelas com crença na existência de um único Deus. Ou seja, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles acreditam que há somente um Deus. E que esse Deus que controla tudo, que faz tudo. O judaísmo tem como livro sagrado o Torá, que contém mandamentos sobre praticamente todos os aspectos da vida, além de obrigações religiosas. O cristianismo tem diversos segmentos, como o catolicismo e o protestantismo, com práticas diferentes, mas a crença na figura de Jesus Cristo como um ponto comum. A Bíblia é considerada o livro sagrado das religiões cristãs. Então, é basicamente a religião que a gente tem como maior parte aqui no Brasil, né? A gente crê num Deus e em Jesus Cristo. O islamismo possui como figura central o profeta Maomé. Seu livro sagrado chama-se Alcorão, que contém suas práticas e ensinamentos fundamentais. Então, cada um tem a sua característica e cada povo adquire e segue a característica de cada tipo de religião. Religiões milenares na Ásia e da África: hinduísmo, budismo e Yorubá. O hinduísmo surgiu na Índia e sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados Vedas, que significa livro do conhecimento. Os Vedas reúnem um conjunto de hinos religiosos.
preces e histórias sobre a natureza humana e a criação do universo. O budismo foi fundado por um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda. A base da doutrina budista está no conhecimento do sofrimento e de como superá-los. Uma das religiões mais antigas do continente africano é o Yorubá. Para essa religião, existe um ser supremo, Olodumare ou Olorum, criador do mundo e também das divindades, chamadas orixás, entre as quais havia reis, guerreiros e personagens históricas associadas a elementos da natureza, como o fogo, a chuva e o vento. Então, eles também criam num deus, né? E criam também um deus para cada situação que acontecia. Aí aqui tem uma pergunta: quantas das religiões citadas você reconhece? Aí a gente vai ver isso pessoalmente não, né? Na aula online, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. E aí, galerinha, eu vou pedir para vocês irem para a página 28 e 29, onde a gente vai ver um pouquinho como as pessoas faziam para mumificar os mortos. A crença na vida após a morte era um aspecto importante da religião egípcia. Para esse povo, a vida era parte de uma caminhada. Quando o coração de uma pessoa parava de bater, era necessário preparar o corpo para que essa caminhada pudesse recomeçar após a morte. A preparação da múmia tinha como função purificar o corpo para a eternidade. Aí aqui, ó. A mumificação foi responsável por desenvolver um grande conhecimento sobre a anatomia humana, o que contribuiu para o avanço da medicina. Então, com a mumificação, foi possível descobrir a maior parte, né, dos órgãos do corpo, a anatomia do corpo, onde ficava localizado cada órgão, e começou lá no Egito. Primeiro, os sacerdotes lavavam o corpo do morto com água e essências aromáticas. Depois, os órgãos internos eram removidos e guardados em vasilhas chamadas canopos. Na próxima etapa, o corpo era coberto com bicarbonato de sódio, que ajudava a secar e preservar o cadáver. Então, o corpo ele era coberto com esse bicarbonato e ele secava. Para quê? Para que os micro-organismos não conseguissem com tanta facilidade desfazer aquele corpo. O corpo ficava assim por 60 dias para a desidratação. Depois desse período, era preenchido com óleos para perfumá-lo e resinas para conservá-lo. Para finalizar o processo, o corpo era envolvido em faixas de linho, com amuletos e joias para proteção. A múmia era colocada no sarcófago, que podia ser decorado com mais diversos materiais como ouro. Porém, essa técnica variava de acordo com a condição econômica e social da pessoa. O corpo dos pobres era envolto em uma mortalha de linho e depositado nas areias do deserto para que a aridez do ambiente o conservasse. Então, os mais ricos tinham o processo de mumificação mais elaborado, que colocavam joias, colocavam amuletos, né, junto com eles. E os mais pobres era uma conservação mais superficial, né? Eles tentavam fazer uma conservação também igual a dos ricos. Tanto que quando tem a busca por corpos, hoje lá no Egito, né, a busca por múmias, por mumificações, a gente pode ver que a maioria dos que são encontrados são de pessoas que tinham mais condição financeira. Por quê? Porque eles conseguiam fazer um processo para a preservação melhor do corpo. Aí temos aqui essa imagem. Para os egípcios, o coração era o centro da inteligência e da força vital de cada indivíduo, e por isso geralmente permanecia no corpo. Sobre o local exato do coração se colocava um amuleto em forma de escaravelho, que é esse amuleto aí, né? Então eles não tinham essa noção do cérebro, eles achavam que o coração era do coração que partiam os pensamentos, eles não tinham muito essa noção, mas aí conforme o tempo a gente foi aprendendo que não era bem assim. E aí aqui tem dois exercícios para vocês fazerem, né, relacionados ao assunto que a gente acabou de ver.
Tá bom? Crianças, espero que vocês tenham entendido, né? Desejo uma boa semana para todos vocês. E caso não entendam alguma coisa ou ainda fique alguma dúvida, mesmo depois da aula online, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!